Deus é fiel, irmãos? Amém. Vamos fazer uma oração? Oh, pode ficar sentado, está tudo bem. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças porque estamos aqui reunidos em família, Senhor. Obrigado pela tua bondade, que tem nos conduzido, pela tua graça, pelo teu favor. Eu te agradeço, Deus, por cada um que está aqui nessa noite. Obrigado pelo Fabrício, o Marco, que estão aqui online conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite de aprendizado, uma noite que vamos aprender mais da tua palavra, aprender mais, Senhor, do ambiente que nós estamos. Eu te agradeço por esse povo que você nos confiou, Pai. Obrigado por essa família que nós somos amorosos, Deus, amigáveis, uma família maravilhosa que nós temos do Senhor, Pai. Obrigado porque nós temos atenção para ouvir, nós iremos concentrar na tua palavra e não vai ser uma noite fadonha, não vai ser uma noite cansativa, mas vai ser uma noite de alegria, onde nós vamos receber da tua palavra, do conhecimento da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Pai. Amém, amém, amém. Amém. Deus é bom. Amém. Aleluia. Discipulado, verbo da vida, irmãos. O que é o discipulado? Abriu lá, peraí. Conhecereis a verdade nos libertará. Sim ou não? Sim. Vou ajudar vocês agora a passar aqui na televisão. Uau. Amém? Amém. 1 Coríntios 1,10 diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa. Diga a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O discipulado vai nos dar, querido, esse senso de que, eu sei do que ele está falando agora. Amém? Vai dar esse senso de que, eu sei que a minha igreja crê. Amém? Eu sei o ambiente que eu estou, né? Você sabe que para cada ambiente que você está, as regras mudam, sim ou não? Sim. No ambiente de trabalho, você sabe que quando tem um problema, quer recorrer, não é sim ou não? Sim. No ambiente da sua casa, e assim também vai na igreja, no procedimento, como a gente andar e ter um bom procedimento dentro da igreja. Aqui é a mensagem do Ministério para nós. Olá, amado, graça e paz. Para nós do Ministério Verbo da Vida e desta igreja Verbo da Vida, é um imenso prazer receber você em nosso discipulado. O material que você está recebendo foi preparado com todo carinho e é o mesmo que todo novo participante do discipulado receberá em toda a igreja Verbo da Vida, no Brasil e no exterior. A nós aí. Com o propósito de solidificar a visão que Deus nos deu para que todos falemos a mesma coisa. Como dizia nosso fundador, o pastor Bud, esse material conta com 8 matérias concisas que abordarão muito da doutrina que cremos, mas também muito da igreja, o que você está se envolvendo. Amém? Amém. O Bud, irmãos, toda reunião que a gente tinha, o primeiro versículo que ele lia era o que nós lemos agora, 1 Coríntios 1,10. Ele sempre enfatizou a importância de estar falando as mesmas coisas, amém? Para que não haja divisão. Esperamos que você seja profundamente tocado a cada tópico e se envolver mais com a palavra de Deus e com sua igreja, para que seus dons e talentos divinos sejam desenvolvidos para a glória de Deus e você cumpra cabalmente os planos de Deus para a sua vida. Aproveite cada matéria desse quadro, pergunte, se envolva, desfrute desse tempo de crescimento de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Amém. Não existe melhor lugar para a gente crescer do que a igreja. Amém? É na igreja que nós vamos desenvolver o nosso dom, desenvolver aquilo que Deus colocou no nosso coração. Sim ou não? Sim. Não é jogando esporte, não é estando na rua, é na igreja, é nesse ambiente que Deus nos deu, que a gente vai saber quem nós somos, a gente vai ter a nossa identidade cada vez mais. Sim ou não? Sim. Vou perguntar bastante hoje para você ficar comigo. Vamos começar? Bora. A integridade da palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simplícios. Que coisa linda, irmãos. A palavra de Deus, ela restaura a alma, né? Tem alguém com problema da alma aqui? Levanta a mão.
a palavra de Deus vai trabalhar nisso. Amém, irmãos? Na nossa tradição, o que nós aprendemos, que às vezes a gente acha que é certo ou errado, ou aquilo que é certo, a gente vai solidificar cada vez mais, o bom comportamento. O que vai fazer tudo isso? A palavra de Deus. Jesus disse aos discípulos: vós estáis limpos pela água que eu tenho dado banho, pela palavra que vos tenho dito. O que limpa o ser humano? Palavra. O remédio ajuda? Ajuda. Internar? Ajuda? Ajuda. Ajuda naquele momento. Mas o que restaura, esse sentido de restaurar e trazer do jeito que era para ser. Está comigo? O que vai fazer você ser do jeito que você é para ser, né? Que vai restaurar, vai ser a palavra de Deus. Amém. Veja que não está falando que você vai dar coisas novas, vai restaurar, porque nós somos criados em Deus. Deus que nos criou, Deus que nos deu a nossa alma, as nossas emoções foi Deus que deu. O que nós precisamos é ter elas bem controladas. O nosso corpo foi Deus que deu, mas a gente não pode viver fazendo o que o corpo quer. Você entende o que eu digo quando eu falo assim? Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Escritura, diga toda. A Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Olha que coisa linda, queridos. Essa palavra, está com a Bíblia aí? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ela é inspirada. Ela é... Faz assim comigo. Ela é soprada por Deus. Lindo ou não? Amém. E é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Eu gosto muito dessa frase aqui, educação na justiça. O que é isso, Diego? É a nossa vida, é a nossa nova vida. Lembra que Romanos fala para nós, que Coríntios fala para nós, aqueles que estão em Cristo Jesus é nova criatura. Se você é novo, você precisa aprender a viver nessa nova vida que você tem. Sim ou não? Então é uma educação. Você não foi educado? Espero que sim. Eu também. Mas é uma educação nova. A gente precisa aprender essa cultura nova nossa de reino. Né? O mundo fala o quê? Para a gente guardar que vai ter. Deus fala para a gente semear que vai ter. É verdade. Por exemplo, né? O mundo fala o quê? Está com problema? Se isola. Não pergunta para ninguém. A palavra fala: está com problema? Chamai os irmãos para orar. Né? Então essa educação nova vai vir quando? Pelo conhecimento da palavra de Deus. Amém. Então a gente vai nos conhecendo quem nós somos. O mundo fala: pegou doença, já era. Gasta todo o seu dinheiro e tenta se curar. Deus fala: eu sou aquele que te cura. Amém. Pelas suas pisaduras você é sarado. Não é verdade? Está em depressão, lascou, toma remédio. O mundo fala, Deus fala: eu sou aquele que te cura. Amém. Pelas minhas pisaduras você é curado. Então essa educação, nós precisamos ser reeducados. Não é verdade? Aonde? Na justiça, nessa nova vida que nós temos com Deus. Amém ou não amém? Amém. Depois ele fala: um dos principais fundamentos do cristianismo é o reconhecimento de que a Bíblia, diga a Bíblia, A Bíblia é a palavra de Deus registrada para iluminação, instrução e direção dos homens. Homens justos, olha essa frase: homens justos foram inspirados, soprados por Deus a registrar a revelação divina em forma de livro. Amém. Não é bonito demais, irmãos? Homens, por quê? Se você pegar a Bíblia, cada um tem um autor, né? Os livros do Pentateuco escritos por Moisés, as cartas as cartas de Paulo, as cartas dos apóstolos, você vai ao Antigo Testamento. Se você pegar, irmãos, se você tentar fazer a Bíblia, é impossível. Ser humano nenhum conseguiria colocar milhares de autores, cada um no seu tempo, uns com os passos de 1000 anos, escrevendo a mesma coisa. O que traz a veracidade da Bíblia? Esse espírito qual que ela foi escrita. Amém? Deus, homens justos foram inspirados por Deus a registrar a revelação divina em forma de livro. Coisa linda não, irmãos? Se você partisse hoje, e eu te falar, só você vai partir hoje, mas você vai poder deixar uma carta para sua família com todas as instruções que você quer para ele. O que você escreveu nessa carta? Coisas importantes, sim ou não? Sim ou não? Se você fosse partir hoje, imagine, não vai chorar, João, só um exemplo.
Se você fosse partir hoje, eu falo, a Miroca está indo embora, dá uma carta para ela, você não vai ver mais ela. Você escrever tudo que você quer que ela faz. Sim ou não? Sim. A Bíblia é essa palavra de Deus para nós. Graças a Deus. Deus escreveu tudo que Ele quer para nós nela. Amém? Tudo que Deus quer para a sua vida, Ele já escreveu na Bíblia. Do começo ao fim. Ele já mostrou na Bíblia. A Bíblia começa com a criação do mundo e termina com a volta de Jesus. Está ali. Você não precisa aprender mais nada que está fora da Bíblia. Amém? Ele deixou tudo que a gente precisa. Eu vou te falar. Leia a sua Bíblia e você vai ver. Tem conselho para tudo. Tem solução para tudo. Amém, irmãos? Vamos lá. Antigo Testamento. Vamos conhecer um pouco da Bíblia. Está feliz, irmão? Amém. Antigo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros divididos em 4 categorias. É bom você saber, porque um amigo meu foi tirar o visto, ele falou que ele era pastor. Aí o rapaz falou assim para ele lá no consulado, lá em São Paulo: ah, você é pastor? Quantos livros tem na Bíblia? E quantos evangelhos são? Ele respondeu tudo bonitinho. Você acredita que o cara perguntou isso? Contém 39 livros, inclusive ele perguntou isso para um outro amigo meu falou, não sei, 70? São 60 aí? Meio. Contém 39 livros divididos em 4 categorias. A primeira categoria, irmão, a gente chama de Pentateuco. Diga Pentateuco. Pentateuco. Ou a famosa Torá. Alguém já ouviu falar de Torá? É isso aí, é o Pentateuco, é os 5 primeiros livros da Bíblia. Contando com 5 livros, todos escritos por Moisés, narram o início da criação, o chamado de Deus feito a Abraão e o surgimento do povo judeu, além da sua legislação e culto. Esses 5 primeiros livros são quem? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Quem escreveu tudo isso? Moisés. Legal ou não? Depois, a segunda categoria é a categoria da história. Contando com 12 livros, narram a evolução, decadência e restauração da nação de Israel. Onde que nasceu a nação de Israel? Lá com Abraão. Desde a entrada na terra prometida por Josué, a ascensão da monarquia. O que é isso? Quando começou a ter os reinos. Os reis, o primeiro rei foi? Saul. O declínio moral dos reis e o cativeiro babilônico. E a reedificação da nação e a reconstrução do templo. Isso aqui é uma linha de tempo. Se você pegar e começar a ler, você vai entender que tudo isso aqui aconteceu. Amém? Só para você ter noção. Então esse livro histórico acontece aonde? Depois do Deuteronômio vai o quê? Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Glória a Deus. Aqui é a história. Josué para a terra prometida, Juízes são cada um fazendo o que era reto segundo os seus próprios olhos, né? Ruth vem e salva o povo. 1 Samuel Deus começa a levantar Saul. Aqui começa a época de reinado, né? Depois 1 e 2 Reis. Aqui tem a história dos profetas também. Começa com Salomão assumindo. Aí depois vem a história de Elias, Eliseu. 1 e 2 Crônicas é parecido. Estou mexendo muito. 1 e 2 Crônicas, eles estão cronologicamente unidos com 1 e 2 Reis. Só que 1 e 2 Reis é o povo escrevendo, o profeta escrevendo. 1 e 2 Crônicas é o sacerdócio, os levitas escrevendo. Então tudo que tem a ver com levita está mais detalhado no livro de Crônicas. Tudo que tem a ver mais com o povo está mais detalhado no livro de Reis. Amém? Você pode ler depois. Esdras, Neemias, Esther, entra tudo na época de restauração do templo. Não estou em ordem, tá, irmãos? Cronológicas. Poesia. Primeiro é o quê? Pentateuco. Segundo é história. Terceiro é poesia. Contando com 5 livros, narram a poesia judaica. Servia como cânticos e orações, além de revelarem profunda espiritualidade. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, que é Cantares de Salomão. O Jó é o livro de Jó. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Salmos, né? Davi e outros profetas escreveram também, não é só de Davi. Provérbios de Salomão, Eclesiastes de Salomão e Cântico dos Cânticos de Salomão. Quem é menor de 18 anos não pode ler Cântico dos Cânticos.
Quem é maior pode. Profecia. Vamos lá. Qual que é a primeira categoria? Pentateuco. História. Poesia. Depois, profecia. Maior parte do Antigo Testamento, contando com 17 livros, revela a sabedoria e a grandeza de Deus a revelar o futuro da nação de Israel, o surgimento do Messias e do Anticristo, o juízo dos homens e o reino eterno do Messias. A gente divide em duas etapas, porque é muita coisa. Então, a profecia começa com profetas maiores, assim chamamos pela maior extensão do seu tempo de ministério. Aqui é só profeta, irmão. Diga só profeta. Só profeta. Começa Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Esses são os profetas maiores, são os livros maiores, são os que na sua vida tiveram mais trabalho, amém? Eles trabalharam mais que os outros, digo, não porque é para chamar de Deus e passaram por momentos mais diferentes, né? Momentos diversos. Isaías é um livro gigante. Né? E você pega Isaías ele fala de Jesus, fala da ressurreição de Jesus, fala da vida de Jesus. Como é que pode, irmãos? 400, 500 anos antes de Jesus vir, né? Esses profetas inspirados por Deus, né? Falando de Jesus. Por exemplo, Isaías 53 fala o quê? Ele mesmo levou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, levou sobre si. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Enfim, é lindo demais. Tudo isso debaixo do espírito de profecia, né? Jeremias é muito triste. Lamentação de Jeremias é muito triste. Você precisa entender o contexto desse livro. Lamentações são 5 capítulos. Cada capítulo é um cântico fúnebre. Ele é a canção, por isso que chama de poesia. São músicas que o profeta cantava, inspirado, vendo a compaixão, vendo a desgraça que o povo estava vivendo. É muito triste. Amém? Então não quer ficar triste? Não lê. E Jeremias é o profeta que Deus levantou para avisar o que ia acontecer de mal para o povo, né? E Deus usou muito a vida de próprio Jeremias para falar com o povo, né? Então ele era um exemplo, até que ele ficou anos, né, pelado e por aí vai. Livros complicados de você entender se você não tiver um background de história, o que está acontecendo, para quem está falando, quem está falando, amém? Não é livro bom para você chegar e pegar um versículo e começar a viver se você não sabe o que ele está dizendo. Amém ou amém? Amém? Porque são livros proféticos, pessoas falaram, viveram, Deus tinha uma razão, tinha um motivo, tinha uma circunstância, então a gente tem que entender tudo isso. Nesses livros maravilhosos tem a revelação de Jesus, tem as palavras que a gente usa, o versículo que a gente usa até hoje, mas tudo tem que ter abordado com conhecimento. Amém? Daniel é lindo demais, a história do caráter de Daniel, tudo que ele passou. Alguém lembra dos homens da fornalha, né? Por aí, né? Povos dos leões, né? Nabucodonosor que virou animal, né? E por aí vai. Daniel também depois entra nas 70 semanas de Daniel, que vai devagar, que lá é escatologia. Amém, irmão? Só estou dando um gostinho para vocês. Se você não terminou o Novo Testamento, fica tranquilo. Termina primeiro, depois você vai atrás dessas coisas aqui. Aí vem os profetas menores. Assim chamamos pela menor volume literário de suas obras e menor extensão do seu ministério. Oséias é triste também, irmão, mas pode ler que é bom. Oséias casou com prostituta, né? Oséias, ele pregou, a vida dele pregou. Deus usou Oséias para fazer aquilo que o povo estava fazendo com Deus. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Alguém lembra de Joel? Joel deu aquela profecia: eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia, né? Amós, Obadias. O que era Amós? Amós era um peão que Deus chamou, peão de boiadeiro. Você lê, ó. Obadias, Jonas é uma história linda. Eu adoro o livro de Jonas. Se a gente puder estudar o livro de Jonas é top demais, né? A gente precisa entender o Jonas. Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tudo isso são profetas, amém, irmãos? Malaquias também é muito lindo, né? Fala do dízimo. Malaquias fala: ainda que a figueira não floresça, mesmo assim eu me alegrarei do Deus da minha salvação. Né? Aos olhos dele estava tudo desgraçado, estava tudo arruinado. Né? Isso, Abacuque, isso mesmo. Obrigado, meus universitários.
O Abacuque é o que fala disso, né? Tudo vendo, tudo ao contrário, e mesmo assim se alegrando no Senhor, confiando em Deus, né? E Malaquias, o povo está me roubando porque rouba no dízimo, nas ofertas e por aí vai. Bom demais. Você consegue passar? Esse foi o Velho Testamento, irmãos. Quantos livros nós temos no Velho Testamento? 39. 39 livros, amém? Dividido em 5 categorias. Primeiro é Pentateuco, Torá. Depois é História. Depois é Poesia. E por último, Profecia. muito bem, muito bem. Dentro dos profetas, nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Agora vamos para o Novo Testamento. Aleluia! Lindo, irmão. A palavra de Deus é linda. Novo Testamento contém 27 livros divididos em 5 categorias. Evangelhos, contando com 4 livros, narram a vida, ministério, ensinamento e sermões de Jesus. Os evangelhos, irmãos, os mesmos acontecimentos narrados por pessoas diferentes. Quem que são eles? Os discípulos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu particularmente, eu gosto de Mateus e Lucas. Mateus, ele sempre tem um pouco mais de detalhe do que os outros não têm. Assim, um pouco mais de extensão nos assuntos. Vamos dizer assim, cobre mais, é o que abrange mais. Mas de riqueza de detalhe eu gosto também de Lucas. Por quê? Uma das histórias é que Lucas era médico, então tudo que escrevia, ele escrevia bem ajeitadinho, né? E a carta, Pedro nem tem, que Pedro nessa época está aprendendo a escrever ele. Mateus. Pedro não leva mal, hein, Pedro? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então é interessante você ver uma história de Mateus. Pô, deixa eu ver o que Marcos está falando. Geralmente no meio da Bíblia, alguém já viu que no meio tem as referenciazinhas? É isso. Você vai ver lá um número, aí você vai no cantinho, você vai ver, ele vai te dar um outro texto que fala daquele mesmo. Queria convidar a ministra internacional. Dupla. Uau! Dupla. As meninas. As meninas vão pregar essa noite. E aí, gente? Opa! Ah, obrigada. Ana Naia Zacaraia. Eu não posso falar muito não, porque ele sabe mais do que aquilo, gente. Ainda mais do que assim, tem umas coisas que não tem como, né? Tem umas coisas que não dá pra deixar passar batido. Mas é muito bom ter um pastor que sabe da Bíblia assim, não é? Fala sério. Eu sou orgulhosa. Tô lendo Reis. Aí, eu adoro ler o Antigo Testamento, né? Eu tava lendo Reis e assim, eu cheguei pro Diego: nossa, Diego, você sabia que Salomão casou com a filha de Faraó? Eles fizeram um acordo com a filha de Faraó, Diego, nossa, ele também, mas não sei o que. Eu falei: tá bom. Aí cheguei: você sabia que Salomão fez um acordo com outro rei de Tiro, não sei o que, pra pegar isso, pra pegar as madeiras do cedro, do livro? Eu falei: isso mesmo. Que droga, nada do que eu trago é novidade pra ele, mas é bom, porque nós gastamos dinheiro, estudou e tá valendo a pena, né? Então tá bom. Você aprendeu direitinho, menino bom, educado. Ele acabou. Brincando, que ele acabou. Aleluia, nós vamos falar sobre comunhão. Gente, eu não sei tanto de Bíblia como ele sabe, porque eu estudei sobre louvor e adoração. Então, se você quiser perguntar de música assim, de louvor, a gente conversa, mas assim, de Bíblia é com Bíblia assim, né? Essas coisas assim que ninguém se importa, né? Essas coisas. Comunhão com Deus e com a igreja. Aleluia. Esse negócio é muito alto pra mim. Não posso passar da caixa? Mas todo mundo sentou pra cá. Por isso que você tá falando pra... Entendi. Posso vir até onde? There. To there. De caixa a caixa. Isso.
De caixa em caixa eu vou. Quando enviou Jesus para padecer por toda a humanidade, Deus estava criando uma família. Por isso devemos aprender a ter comunhão com Deus e também comunhão uns com os outros. Falei comunhão com Deus na igreja. Efésios 2, 18 e 19 diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois Família de Deus. Família de Deus. Aleluia. Atos 2, 42 e 44 diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Literalmente, no partir do bolo de macaxeira, bolo de banana, e nas orações, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aleluia. Família, cadê a outra? Comunhão e juntos. Amém. Glória a Deus. Eu vou ter que acelerar, né? Que a gente precisa acabar. 50 minutos, vamos lá. Tá bom. Comunhão com Deus. Nosso Deus deseja relacionar-se com seus filhos. Ele não é indiferente ao clamor humano, ao contrário, tem imenso amor por nós. Amém. Deus criou o ser humano para quê? Para quê? Tá tudo bem, ele não precisava de nada. Ele é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, não precisava de nada. Mas criou o ser humano para ter um relacionamento, uma comunhão com ele, né? Não era isso? Ele criou Adão, criou Eva, todo dia, no finalzinho da tarde, ele ia lá, passava um tempo, comia um bolinho, tomava um cafezinho, todo ele, né? Comunhão. Deus criou o ser humano para ter um relacionamento, porque não tem outro propósito para isso. Ah, Deus, eu vou criar o ser humano para ele cair, para ter uma história terrível, aí eu vou mandar gente. Não era esse o objetivo de Deus, não era isso não. O objetivo de Deus era ter comunhão com o povo, era ter relacionamento, e esse relacionamento se estende até hoje. Até hoje o objetivo de Deus é ter um relacionamento com você. Amém. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Muita gente fala, muitas pessoas são um pouco extremistas com relação à fé, né? Porque a gente começa a falar da fé, que a fé é importante, que a fé é isso, que a fé, 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 que agrada a Deus. O único jeito de agradar a Deus é fé. Realmente, o único jeito de a gente agradar a Deus é fé. Que o seu choro não move Deus, que as suas lágrimas não movem o Senhor. Tá bom, e quando eu tiver difícil pra mim, quando eu tiver sem fé, tiver com dificuldade, eu vou chorar. O que eu faço se eu não tenho Deus para ouvir meu clamor? Quem que vai ouvir meu clamor? Não é verdade? A gente não pode ser extremista, não. Ah, Deus só ouve fé. Não, não é isso não. Deus ouve o seu clamor, querida. A palavra de Deus diz isso. Aqui, ó, cadê? Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Justo é aquele que já foi justificado, santificado, que tem uma vida nova, uma natureza nova. Eu e você. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O seu clamor, as suas dificuldades, né? Agora a gente sabe que é um amadurecimento. A vida de fé é uma vida de amadurecimento. Mas que o ouvido de Deus está trancado para ouvir seu choro, isso é mentira. Que o seu choro não move Deus, realmente não agrada ao Senhor. O seu choro não agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é a sua fé. Mas em momentos de dificuldade, eu vou fazer o quê? Eu vou chorar, não é verdade? Eu vou só chorar? Não, eu vou chorar e vou crescer. E aí você vai chegar ao ponto da fé, a sua fé, você vai trazer a tua fé para aquele problema, o seu problema vai ser resolvido, e a sua fé é aquilo que vai agradar o coração de Deus. Aleluia! Não vamos ser extremistas, tá, gente? Vai lá, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo bem, eu não quero que o meu choro agrade a Deus. Não estou chorando porque eu quero agradar a Deus, estou chorando porque eu estou desesperada, né? Sem fé é possível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Aquele que se aproxima, relacionamento, comunhão com o Senhor. Amém. Beleza? É Deus. Orando, necessidade de oração. Poucas coisas são mais importantes na vida cristã do que a oração. Oração é ter comunhão com Deus, é estar ligado com Ele, é unir céus e terra. Orando ao Pai em nome de Jesus. Muito importante isso. Devemos apresentar a Deus as nossas petições e clamores, e fazemos isso sempre em nome de Jesus. Em nome de Jesus não é um jargão de final de oração. É verdade.
É algo que é um mandamento, é o que nós temos que fazer. Jesus falou: vocês vão orar ao Pai em meu nome. Isso. Porque eu vou a Ele pelo sangue de Jesus. Porque se não tivesse o sangue de Jesus, não tinha nem como eu me chegar a Ele. Amém? Então não é um jargão. Nós cremos, o verbo da vida, crê que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Devemos apresentar a Deus as nossas petições e clamores e fazemos isso sempre em nome de Jesus, pois foi por meio dele e de sua obra que temos acesso ao Pai. Graças a Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Os tipos de oração está falando aí, tá? Filipenses 4:6. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedidos em meu nome, que era quando Jesus ainda não tinha morrido. Isso. Pedi e recebeis para que a vossa alegria seja completa. Vocês vão completando as frases para eu poder respirar, João 16 falou isso. Pedir, interceder e dando graças. 3 tipos de oração. A vida de oração não é apenas pedir a Deus, né? A vida de oração não é só pedir a Deus. Amém, amém. Mas a Bíblia nos diz que existem vários tipos de oração. E aqui a gente vai ver a oração de intercessão, que é orar por outras pessoas. Ações de graça, que é o reconhecimento da atuação de Deus. E o de petição, que a gente já falou. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Ações de graça, meu querido, nada é mais do que você orar e acreditar no que você orou. Isso. Né? Não é isso? Ações de graça é você render graças. Render graças ao Senhor. Entrando em contato com Deus, precisamos entender o que somos em primeiro lugar, e então entenderemos como nos relacionarmos plenamente com Deus. É uma dificuldade que muitas pessoas têm, principalmente recém-convertidos. Mas como que eu vou me relacionar com Deus? Como que eu me relaciono com o Senhor? Como é que eu faço isso? Qual é o caminho? Porque ter um relacionamento com uma pessoa que você vê, que você tem contato, é muito fácil. Uma pessoa que eu não vejo, como eu faço para ter um relacionamento com o Senhor? Então precisamos entender o que somos. Rapidinho. O que somos em primeiro lugar. E então vamos entender como nos relacionar plenamente com Deus. Então o que somos? Espírito, alma e corpo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Então o homem é composto de quantas partes? 3 partes, que elas são o espírito, um homem interior ou coração, que é uma parte imaterial fundamental. Ela vem de Deus e ela se relaciona com Ele. É a essência do nosso ser. É o espírito que nasce de novo. Como o Diego fala, quem nasce de novo, quem é gordinho fica gordinho, quem é careca continua careca, do mesmo jeito. Aonde que nasceu de novo? No espírito. Muita gente mistura, acha que espírito e alma é a mesma coisa. Mas se fosse a mesma coisa, o versículo não dizia que você tem que ficar irrepreensíveis e íntegro no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Não é não? Tem outro versículo que a gente vai ler aqui que fala que a palavra divide o que é espírito e o que é alma. Então não é a mesma coisa. Então o espírito é aquele que nasce de novo quando a gente recebe a Jesus. É a realidade da nova criação. Então quando você nasce de novo, nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Aonde? É no espírito. Amém? É no coração. Não é na sua mente, não é no seu corpo. A alma também é material, composto de sentimentos, vontades, emoções, é a nossa razão, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente raciocina, é tudo aqui. E é por meio dela que entramos em contato com o mundo intelectual. A alma deve ser renovada pela meditação da palavra de Deus. Então a sua alma, ela vai... Deixa eu ver o corpo primeiro. O corpo, que é o homem exterior, que é o seu braço, aquilo que você vê, é a parte material, é a casa do espírito humano e deve ser dominada por esse. Na verdade, quem manda em você é quem você é, que é o seu espírito. Então você é um espírito, você tem um corpo e você tem uma alma. O que você alimentar mais é aquilo que vai ter mais
providência, mais força, né? Se você alimentar mais a sua alma, o seu corpo vai fazer o que a sua alma quer. O seu corpo ele é só um robô e ele vai só reagir com aquilo que você se alimenta. O seu corpo ele não tem vida própria. Quando a pessoa morre, o corpo não tem mais nada, não é verdade? O seu corpo não tem vida própria. O teu corpo vai fazer o que o teu espírito manda ou o que a tua alma manda. Aí aqui você vai, o que eu vou alimentar? Eu vou alimentar quem eu realmente sou, o meu espírito, ou eu vou alimentar minhas emoções? Tá entendendo? O seu corpo é uma Maria vai com as outras, literalmente. Ele vai fazer exatamente aquilo que o teu espírito está mandando ou aquilo que a tua alma está mandando. O seu espírito já é recriado, porém ele precisa, entre aspas, evoluir, crescer. É o que o Diego fala, você precisa do conhecimento. O seu espírito está completamente novo. Ele é novo, ele é restaurado e nele não há falha alguma. Mas se você não tem conhecimento, como é que vai fazer? Se eu não sei aquilo que eu me tornei, se eu não sei aquilo que, igual a moça do chefe, se eu não sei aquilo que eu tenho, como é que eu vou fazer para crescer? Por isso da importância do seu relacionamento com Deus, que essa aula que a gente está vendo agora, o relacionamento com Deus e o relacionamento com a igreja. Qual é a importância de você vir na igreja? Uma das importâncias de vir para a igreja é você ouvir daquilo para você alimentar o seu espírito e renovar a sua alma. A alma deve ser renovada pela meditação na palavra de Deus. É literalmente, meu querido, uma lavagem cerebral. Não sei se vocês já ouviram isso ou falar assim, vai na igreja, mas é uma lavagem cerebral na igreja. Ai meu Deus. Realmente, literalmente é uma lavagem cerebral. Tem que lavar aquilo que você pensava, lavar o jeito que você achava, lava, tira, passa um clorox, passa um produtinho, entendeu? Deixa branco, alvo, mas que leve. Glórias. Mas aquele, volta. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fala que é uma carne com Ele? Não. É uma alma com Ele? Não. É um espírito com Ele. Então nós somos um espírito. Quando eu estava lá na criação do mundo, Deus falou assim para Jesus e para o Espírito Santo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aonde que era essa imagem e semelhança? Adão era diferente de Eva, não era? Creio que eles eram, né, um tanto quanto diferentes. Como que eles eram diferentes, mas os dois eram igual a Deus? Tá entendendo? Aleluia. Façamos o homem a nossa imagem. E depois em João, quando Jesus fala para a mulher: importa que os meus adoradores me adorem em espírito. Em espírito. Amém? Amém? Diga: eu sou um espírito. Eu sou um espírito. Eu possuo uma alma. E habito no corpo. Só vocês. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito no corpo. Vocês. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha lá. Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Duas coisas diferentes, juntas e medulas. Do mesmo jeito que junta é diferente de medula, a alma é diferente de espírito. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, como que eu vou me relacionar com Deus? Através do meu espírito. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Como que eu? Através do meu espírito. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Meu querido, se Paulo estava falando isso naquela época, se ele estivesse aqui, eu acho que ele ia ficar doido com as coisas que acontecem. Não é não? Né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela lavagem cerebral, pela renovação da vossa mente. Tirar o que é errado, pôr o que é bom, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O único jeito da gente viver uma perfeita, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus é quando você pensa na sua alma aquilo que o teu espírito já é. Amém. Oh, aleluia. Amém? Amém. O único jeito de você
você viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é você viver na sua alma aquilo que o seu espírito já é. Amém. Amém. Amém? Tem um livro maravilhoso, se vocês quiserem ler, da Joyce Meyer, que chama O Campo de Batalha na Mente. Pensa num livro bom. Tem aqui só tem inglês, né? Mas é muito bom, se um dia vocês tiverem acesso a esse livro, que fala sobre isso. Nossa batalha espiritual hoje é só aqui. É só na cachola. Tudo que a gente vê durante o dia todo, durante a semana toda, o que a gente vê mais? Sorry. Mas assim, a gente vê mais o que alimenta o quê? O nosso espírito, o que alimenta a nossa alma, o que alimenta o nosso corpo. Corpo. O corpo, a comida tem que comer, né? Mas assim, do nosso espírito ou da nossa alma, tudo que a gente batalha, todos, olha, eu não vou dizer todos para não errar, mas assim, a maioria dos nossos problemas, tá tudo aqui, gente. É tudo pensamento errado. Tudo coisa errada que entra, só coisa errada. Né? Ou não é nem coisa errada, é coisa lícita, mas que não convém. É coisa que pode. Mas poxa vida, por que eu vou assistir 10 filmes se eu posso assistir 5 filmes e 5 documentários sobre a Bíblia? Né? Não é verdade? É errado assistir filme. Dependendo, né? A maioria dos filmes não é errado não. Mas se eu assistir só filme e eu não ver nada da palavra de Deus, não tá, alguma coisa não está invertida? Sim. Lembra que a Bíblia fala, tudo é isso, mas nem tudo convém. Deus é Espírito, mas vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Espírito. Amém. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Aleluia. Nós é tudo Espírito, querido. Nós é tudo Espírito. É que a gente está bombardeado com a nossa alma. É verdade. Estamos bombardeados 24 horas com a alma. É cuidar de casa, é cuidar do marido, é cuidar do filho, é cuidar da avó, é cuidar do avô, é cuidar de tudo, é olhar tudo, é ver criança, ver comida, limpar a casa, fazer isso, fazer... Você está bombardeado pensando o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer para limpar a casa, como é que eu vou fazer com aquele dinheiro, meu trabalho, minha coisa. É bombardeado o tempo todo. Se a gente... Isso é natural, né? Você acorda já pensando que você vai tomar café. Você já acabou o café da manhã, minha mãe falou assim, o que eu diria almoçar hoje? Eu falei, meu, pelo amor de Deus, eu diria que vai almoçar hoje. Você vai almoçar o que tiver hoje. É coisa de mãe. Mas assim, é normal, a gente calcula, tudo calculado. Se você, naturalmente, é o normal. Se nós não fizermos força para parar e ler a Bíblia, se você não fizer força para parar e ouvir uma mensagem, se você não fizer força, Você não vê. não é. Oh, aleluia, isso é verdade. É natural? É verdade. Gente, não levanta a mão, tá? E nem fala assim ou não. Mas assim, não faz parte da nossa vida acordar, tomar café, sentar, ouvir uma ministração, depois levantar, depois passar uma blusa, depois sentar, depois ouvir uma outra ministração. Faz parte do dia a dia do ser humano? Do ser humano em geral? Todo mundo come, todo mundo toma café da manhã, todo mundo vai para trabalho, todo mundo faz tudo igual, né? Agora, essa rotina espiritual não é uma rotina global. É algo que você tem que fazer força, você tem que parar. Às vezes eu falo pro Diego, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para ler a Bíblia? Eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer tudo. Ele falou, se você não fizer em primeiro lugar, não vai fazer. Não vai fazer. Para tudo. Vocês já viram o tamanho daquela casa que não é mudão, né? Eu não sei o que eu vou fazer com a minha mãe. Cada cômodo no dia. Aí na hora que você acabou o último, o primeiro já tá imundo. E como suja, né? Agora, se eu for limpar minha casa inteira, se eu for deixar toda a comida... Comida não, gente, eu não faço comida. Quem faz comida em casa é o Diego e minha mãe. Mas se eu for limpar a casa inteira, arrumar tudo, pra depois eu sentar pra ler a Bíblia, eu não vou. Não, acabou o dia. Não, cansei. Tô grávida, vou dormir. Não. Tá entendendo? Tem que ser em primeiro lugar, senão... Ah, mas quem que vai limpar a minha casa se eu ficar lendo a Bíblia? Sei lá. Deus vai enviar o anjo. Você tá entendendo? Faz em primeiro lugar o que tem que ser feito. O resto, meu filho.
Alguma coisa vai ter que sempre ficar para trás, que não seja a Bíblia. Aleluia! Amém. Não é verdade? Alguma coisa vai ficar para trás, que não seja a Bíblia. Pronto. Amém. É isso, é desse jeito, gente. Vai ficar para trás alguma Não é o coisa. último lugar. Mas é o último lugar, né? Ai, Jesus. Esse texto é muito claro ao nos revelar a forma pela qual entramos em contato com Deus e podemos adorá-lo. Não deixe de congregar. A gente estava falando ali até relacionamento com Deus, né? Agora nós vamos falar do relacionamento com nós aqui. Não deixe de congregar. Consideremos-nos também uns aos outros, para estimularmos o amor e as boas obras. Gente, isso aqui é Bíblia, é versículo, tá lá em Hebreus, ó. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vês que o dia se aproxima. Hebreus 10, 24. Em que dias posso congregar? No caso aqui, a gente completa ali quinta-feira, culto da, como é que chama? Quinta Power. Quinta-feira, 7h30 da noite. Domingo, 10h30 da manhã. E no caso nosso aqui, terça-feira, discipulado às 7h30. Então, para que vou congregar? Vamos falar de algumas das razões. 2 ou 3 reunidos. Alguém pode ler para mim bem alto? Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Agora vai que você tem uma família grande. Mas eu vou na minha casa, eu e meus filhos, a gente é 2 ou 3. O dia que você tiver um pastor, um profeta, um mestre, um evangelista e um apóstolo na sua casa, porque a Bíblia fala que esses cinco dons ministeriais foram levantados para edificação e aperfeiçoamento dos santos. Então a gente precisa de todos eles para o aperfeiçoamento dos santos, operando na igreja. O dia que você tiver os 5 na sua casa, aí sai para uma congregação lá no meio da igreja. Enquanto isso aí, falou? Amém. A gente precisa dos 5. Precisa do pastor, precisa do apóstolo, precisa do profeta, precisa do mestre, precisa do evangelista. Precisamos dos 5, porque a palavra diz, acho que não vai ler ali não, mas deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Em Efésios capítulo 4 diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém, amém. Até que todos cheguemos à unidade, todos nós cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida de estatura da plenitude de Cristo. Quer dizer, Ele concedeu os 5 dons ministeriais com um propósito, que é o aperfeiçoamento dos santos, né? E onde que a gente faz isso? Onde está todo mundo reunido? Onde está todo mundo reunido? Na igreja. Na igreja. Então não deixe de congregar. Aleluia. Ceia do Senhor, que acontece aonde? Na igreja. Normalmente, uma vez por mês, celebramos a ceia do Senhor. Além de ser um mandamento do Senhor Jesus Cristo, também nos traz um grandioso ensinamento e estímulo à vida em comunhão. Por favor. Lê. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem bebe e come sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Está falando da ceia, né, querido? Porque a ceia é um dos ritos, né, que nós
praticamos, que foi um mandamento. Na verdade, a ceia pode ser feita todo domingo, pode ser feita toda reunião, pode ser feita quando quiser. Mas no Verbo da Vida, e a maioria das igrejas, é feita uma vez por mês, né? Eu participei de uma igreja aqui, quando eu morei em Jackson, viu que a gente fazia a ceia todo domingo. Era bem legal também, era interessante. Mas no Verbo a gente faz uma vez por mês. Por quê? O texto citado nos dá alguns motivos pelos quais devemos celebrar a ceia. Então, para que a gente celebra a ceia? Trazer à memória o sacrifício de Jesus. Fazemos um anúncio da sua morte, do seu prometido retorno. É um momento de introspecção. E celebramos o corpo de Cristo, que é a igreja. Onde melhor se pode celebrar o corpo de Cristo, que é a igreja, do que na igreja? Da igreja. Pronto. O que é comer o pão e o que é o pão e o que é o cálice? Na celebração da ceia, comungamos de dois elementos representativos. Pão, representando o corpo de Cristo, que foi partido por nós. E o cálice da nova aliança, que simboliza a conquista da nova vida e o novo acesso dos homens a Deus pelo sangue de Jesus. Essa é a ceia. Quem pode participar da ceia? Pergunta. Quem pode participar? Não existe na Bíblia qualquer restrição para se participar da ceia. Haja vista que qualquer pessoa pode celebrar o sacrifício de Cristo. Porém, não há muito valor em alguém que não crê em Cristo participar da celebração, não é verdade? O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei nem o que eu estou fazendo. Vou fazer? Não tem fé. Não tem fé. Uma preocupação comum a respeito é se as crianças podem participar. Mas as palavras de Jesus acerca do lugar das crianças no reino falam por si só. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19:14. Aleluia. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:1-3. Criança pode tomar? Sim. Uau. Amém. Amém. Amém.